Fala pessoal, tudo bem? Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Como sempre, eu venho aqui trocar uma ideia com vocês sobre algumas coisas que eu venho pensando. E hoje eu queria desenvolver um pouquinho mais sobre o que eu escrevi na segunda-feira no Globo, que foi o título Verdades Antirracistas, em que eu trago um pouco do que vem acontecendo na luta antirracista, que vem ganhando destaque na mídia, né? A gente está em rede social, então eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E aí eu falo mais ou menos o seguinte, que a nossa luta pela liberdade, ela começou com muito planejamento, com muita estratégia, né? Criamos uma luta que era travestida de dança. A gente criou o sincretismo religioso, em que os santos católicos, na verdade, escondiam cada entidade, cada divindade negra, né? Então você tinha, por exemplo, Santa Bárbara, que era em Assã, São Jorge, que no Rio é Ogum, né? Em Salvador, São Sebastião, enfim. E isso tudo é estratégia para continuar sobrevivendo frente ao sistema de opressão. E eu peço que o leitor, eu peço que você hoje que está vendo esse vídeo, pense um pouco se o que a gente vem fazendo hoje em dia se faz sentido com aquele legado que nós recebemos. E por que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente fala muito em histeria, a gente faz muito cancelamento. E será que isso faz sentido? Será que isso está em comunhão com aquilo que vem sendo feito, construído através dos anos? Tem muitas coisas para a gente falar sobre isso. Primeiro de tudo, né, a luta antirracista, e aí é que eu faço um recorte, a luta antirracista ela existe e ela é super importante. A gente está falando de uma diversidade imensa de pessoas negras e de movimentos negros. A gente está falando aqui hoje, mais ou menos, são 56,1% de pessoas negras, a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas. Então, cada um vai pensar de um jeito, cada um vai se colocar de um jeito, e é sempre tudo extremamente válido. A questão é, faz sentido manter determinado caminho? Faz sentido pensar que isso está fazendo efeito que a gente realmente quer? Essa que é a pergunta que a gente precisa fazer. E aqui eu trago algumas coisas que aconteceram só nesse ano. Não vou botar para 2023 para trás. Primeiro, né, nós tivemos uma artista que no Big Brother foi extremamente racista com um participante, e ela depois, quando saiu, falou que foi fazer um curso de letramento racial. E pronto, deu tudo certo. Também tivemos uma outra artista que admitiu que foi racista e logo depois ela ganhou um prêmio, né, pela luta antirracista. Será que o tratamento é dado da mesma maneira? As duas artistas, se a gente for analisar, jogar um Google no nome delas, vai ter só matéria positiva. E quando trata da questão racial, fala assim, olha, por conta do racismo estrutural aconteceu isso, retirando a responsabilidade delas. E aí, mais para agora, tivemos um grande escândalo, né, do governo, com um ministro que está sendo acusado, né, de diversos problemas, e houve uma comoção, né, inclusive com pessoas falando como a gente pode acolher as pessoas que estão denunciando sem cancelar a pessoa que está sendo acusada. E aí, cara, é um negócio assim que a gente não vê o mesmo padrão para todo mundo. E na semana seguinte, se eu não me engano, 3, 4 dias depois, uma outra artista se declarou de direita. E o que aconteceu? Todo aquele ódio que normalmente existe com relação a pessoas que cometem racismo foi jogado para uma mulher negra que se declarou de direita. E aqui eu não vou ficar fazendo defesa de direita e esquerda, não é sobre isso. É sobre a liberdade que a pessoa tem de falar, de ser quem ela é. E eu acho que faz sentido também a gente falar o seguinte, que dentro da liberdade de expressão, você tem um recuo, né? Você tem a causa e consequência. Então tem o efeito disso e a repercussão natural. Eu acho que está tudo coberto pela liberdade de expressão. Não estou falando que está errado do ponto de vista legal ou do ponto de vista moral. A questão principal é, faz sentido
a gente passar pano para pessoas brancas que efetivamente foram racistas e jogar um ódio gigante em cima de uma mulher negra? Faz sentido a gente acolher uma pessoa que está sendo acusada e jogar todo o ódio para uma pessoa que simplesmente expôs a sua opinião? Fica a reflexão para vocês. Eu acredito que não. E acima disso, faz sentido que isso contribua para a luta antirracista? Essa que é a questão. E aí, quando a gente vai falar do cancelamento, que é basicamente o que a gente está tratando agora, a gente tem que entender o que está acontecendo em torno desse cancelamento. Porque quando alguém fala assim, alguma coisa que eu não concordo, aí eu falo, fulano é racista, aí eu vou fazer um vídeo jogando um hate, aquela coisa toda. Pessoal que já me conhece aqui sabe, né? Existem vários estudos mostrando, quando você fala alguma coisa propositiva, não tem tanto engajamento. Quando você fala alguma coisa negativa, jogando ódio, jogando aquela coisa toda, reclamando, o algoritmo e as pessoas engajam dentro daquilo. E aí, o que acontece logo depois disso? A pessoa vai ganhando muitos seguidores, vai ganhando exposição, e aí o que acontece? Engajamento, like, gera visualização, que abre espaço para anúncios. E a partir daí a pessoa começa a anunciar várias coisas. Então é normal, é usual a gente ver pessoas que viralizam cancelando outras, começando a fazer publi, né? E isso é problemático. Eu acho que existe sim, se a pessoa está fazendo um trabalho e tal, quer fazer o anúncio, beleza, muito importante. A questão é, normalmente, sempre dentro de cada corrente de cancelamento, o que está por trás não é a questão racial, não é a questão do machismo, não é a questão da violência doméstica, não é a questão da homofobia, é simplesmente dinheiro. E aí, você pode falar assim, Irapuã, uma coisa é consequência da outra? Sim, eu falei, é legítimo você ganhar dinheiro em cima daquilo que você produziu. Porra, nada mais justo. A questão é, quando essa pessoa começa a fazer essas polêmicas fabricadas, começa a repercutir essas coisas. E aí, uma coisa vai levando a outra. Por quê? A primeira pessoa começa a ganhar dinheiro com isso. Aí a segunda fala, pô, também quero. Aí vai fazendo isso. Acaba tornando uma coisa artificial. E aí, a luta antirracista, que era para acabar com o racismo, passa a ser uma questão de negócios. E aí, eu não sou contrário ao sistema capitalista. Quem me conhece aqui, quem já me segue sabe. Não é sobre isso. Mas, geralmente, quem faz isso é contra o sistema capitalista. E não tem nada mais capitalista do que capitalizar em cima de determinadas pautas. E aí você deixa de lado a luta real. E aí é o que não gera like, é o que não gera atenção, que é o trabalho de base, é o trabalho do cursinho pré-vestibular comunitário, das aulas de reforço, da entrega de cesta básica, é do protesto silencioso, é do protesto em que as pessoas fazem greve de fome. Esse trabalho do dia a dia, esse trabalho de base que fica ali, que vai tentando fazer as coisas com o poder público, isso tudo vai ficando para trás, porque é muito mais fácil eu levantar uma hashtag falando que eu sou antirracista, é muito mais fácil eu xingar fulano, ciclano, do que sair da cadeira, eu sair de casa para poder realmente batalhar pelo negócio. E isso é luta antirracista exatamente por conta disso. A luta, ela machuca, a luta nos torna doentes, a luta nos deixa com uma mancha social. O simples fato de eu falar que eu sou antirracista, que eu vou fazer coisas contra o racismo, isso já gera uma negatividade na imagem da pessoa para o sistema que as pessoas, na prática, não estão dispostas a pagar esse preço. E esse é que é o ponto. Quando você faz hashtag, quando você levanta, quando você coloca de fato uma luz sobre aquele determinado tema, é muito importante. A questão é, isso se torna dinheiro, isso se desvirtua. E aí eu trago uma outra coisa, que é, olha, no George Floyd, né, 2020, nós tivemos
durante a pandemia, manifestações no mundo inteiro falando sobre isso. A todo momento nos jornais e tudo mais acontecendo, tudo falando sobre isso. Qual foi o avanço que tivemos em relação a isso? Tivemos aí, e aí isso vai ser matéria de uma outra coisa, de um outro artigo, tivemos uma inserção de dinheiro gigantesca. Qual foi o avanço sobre a questão racial? Não vou falar nem no mundo, no Brasil. Essa é a pergunta para se fazer. E é importante a gente colocar em pauta, é importante a gente falar a respeito, é super importante a gente batalhar e dar luz sobre esse foco. A questão é, você está fazendo mais para a manutenção do sistema, com polêmicas vazias, para cancelamentos e coisa em troca de dinheiro, que tira o foco da questão principal, que é o avanço da qualidade de vida da população negra, ou você está fazendo sua hashtag, se você está cancelando fulano e está indo dormir com a cabeça tranquila no travesseiro porque você fez o seu bom serviço. Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês pensarem, para vocês refletirem e ver se a gente está indo com planejamento, com estratégia, ou se a gente está só fazendo histeria, gritando e dessa maneira não contribuindo com o legado que a gente recebeu. Valeu.